Boa noite. E aí, pessoal? Quem tá? Oi, Fábio. Boa noite. Como é que vocês estão? Gente, me fala aí se tá bom o som, se tá bom o áudio, se tá bom a imagem. Boa noite, gente. Eu tô tentando colocar aqui o nosso tema. Vamos lá. Nossa convidada hoje, ela é fantástica, viu? É uma mulher incrível. Deixa eu colocar isso aqui bem direitinho pra gente ficar com a imagem legal. Me fala aí, pessoal, como é que tá? A Marlise entrou, gente. Que legal. Pessoal, eu queria que vocês me falassem como é que tá o áudio. E, né? Tá tudo certinho? Estamos aguardando a nossa convidada. Olá! Ô, Oi, Teresa! Como é que você bem? tá, meu amor? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo. É um prazer enorme estar aqui contigo no CRC da Paraíba. Já tive a oportunidade de Nossa! estar com vocês em outras ocasiões aí presencialmente, e agora, então, nessa maneira virtual, eu acabei de encerrar uma live agora. Só deu tempo de desligar a outra para entrar nessa. Então, para mim é uma honra ter sido convidada para estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Você não para, Marlise. Você é uma máquina. Você é incrível. A tua energia, ela, ó, sai pelos poros, né? Tá, ultimamente tá quase. Boa noite, Pedro Rufo. Boa noite, menino. Luciana entrou. Boa noite, nossa coordenadora Terezinha Carvalho, a coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista, está prestigiando também. Obrigada, viu, gente? Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui com a Marlise Alves, essa mulher incrível. Vocês precisam acompanhar o trabalho da Marlise. Primeiro, o presidente Bruno Citoni entrou, presidente do CRC. Obrigada, presidente, pela sua presença. Primeiro, eu gostaria de fazer o seguinte, combinar bem direitinho com vocês, pessoal. Pega esse aviãozinho aí, manda para as 5 primeiras pessoas que tiver no teu contato, porque essa live com a Marlise Alves vai ficar na história, ela não, ninguém pode perder. Que Os responsabilidade. para- os paraibanos precisam ouvir a Marlise. Marlise, eu quero falar um pouquinho sobre você e depois eu gostaria que você também falasse, para a gente começar a nossa live, né? Iniciar essa live aí, que ela foi muito esperada aqui pela Paraíba, né? Os paraibanos te admiram muito, teve muita pergunta, eu tomei a liberdade de pegar algumas perguntas com os nossos amigos profissionais. Quer dizer, eu quero falar um pouquinho da tua história, até mesmo para que as pessoas entendam o teu trabalho, Sim. e falar do projeto Conecta CRCPB. Ele acontece nas segundas e nas quintas-feiras, trazendo conhecimento de forma gratuita para todo mundo participar, e é uma grande oportunidade. Dessas notícias todas ruins que tivemos, Marlise, sobre Covid, sobre isolamento, as lives, elas trouxeram um pouco mais de aproximação, né, e de conforto. E é tão bacana quando um profissional do seu quilate se dispõe a vir aqui falar sobre o seu trabalho. É muito gratificante. Eu gostaria que o pessoal aí que não conhece ou que não segue a Marlise, que comece a seguir, que vale a pena, o trabalho dela é incrível. Em 97, tudo se iniciou na vida da Marlise em relação a essa questão, né, de empreender, não é, Marlise? Você colocou na tua página, ela tem uma página também, gente, www.marlisealves.com.br, né, Marlise? Isso mesmo. E lá, tudo que você quiser saber sobre empreender e sobre a consultoria que ela presta, é tudo maravilhoso, está tudo lá na página dela. Em 97, você começou esse trabalho
incrível. E você coloca a tua história lá. Eu fiquei encantada da forma como você trouxe para a gente essa tua caminhada. Você podia falar um pouquinho sobre isso antes da gente começar? Claro, posso sim. Ainda mais que aqui a gente está meio em casa, né? Porque devem ter vários contadores aqui. Quero até perguntar quem é contador aí, levanta a mão para a gente saber, dá um oizinho aí para nós. Eu me formei em contabilidade em 97, né? Quando comecei o escritório de contabilidade aqui, a MM, sem nenhuma pretensão de se tornar uma empresa, sem nada disso. Comecei para atender aqueles clientes que vieram, né? Que vinham se tornar meus clientes naquela ocasião. Então, ali eu me vi começando um negócio, né? Então, eu acredito que ali depois de 3 ou 4 anos, ou até mais tempo, eu saí um pouco dessa questão da contadora em si e me vi um pouco mais empreendedora, tendo que administrar funcionário. Depois, meu marido começou a trabalhar comigo, ele também é contador, administrar uma sociedade. E assim a gente foi seguindo no negócio. E ao longo desse caminho, já são 23 anos, né, de empreendedorismo aqui na contabilidade, eu vi que tinham muitos clientes que patinavam na vida financeira, assim, não conseguiam sair do lugar, se endividavam e tal, enquanto outros que tinham muita facilidade em prosperar, né? E ali, então, me chamou a atenção o estudo pelo lado financeiro, pelo lado comportamental, de realmente buscar mais conteúdo focado em ajudar os meus clientes a se desenvolverem financeiramente. Então, isso já faz aí desde 2006 que eu tô que eu resolvi mudar um pouco o rumo da minha carreira, né? Continuo empresária contábil, continuo aqui com o escritório, com o negócio. E lá em 2006 eu dei uma viradinha assim para o lado da área das humanas e assumir esse outro papel aqui dentro do escritório com consultoria, com coaching, com atendimentos mais focados na evolução financeira de cada um. Nossa, Marlise, eu acho incrível a forma que você minimiza a complexidade das coisas, viu? Você traz de uma forma tão simplista, assim, de tão fácil entendimento, que eu disse, não, eu tenho que trazer ela para o Conecta para as pessoas ouvirem essa mulher, que ela é incrível. Pô, E vamos eu lá. vi também que você também tratou lá na tua página uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou te pedir assim um esclarecimento sobre isso, só para que a gente entenda a Sim. visão que você tem dessa questão da consultoria em si. Uhum. Você fez lá uma especialização em psicodrama. Exatamente. Juro que eu nunca vi falar disso. Achei assim uma sacada incrível. O que realmente trata essa situação aí? Fala bem, vamos curtinho, que eu tenho tanta pergunta, mas Sim. me traz aí um conforto de esclarecer. Como foi essa questão da especialização em psicodrama? É bem interessante, né? Porque lá em 2006, quando eu decidi estudar sobre comportamento humano, eu fui fazer psicologia, né? Eu voltei para os bancos da universidade, fui cursar psicologia e eu cursei metade do curso quando em 2008 a minha filha nasceu. A minha filha já está com 11 anos. E eu não consegui mais voltar para a universidade naquela época, né? Com o bebê pequeno, com todas as coisas para fazer, mas na faculdade eu conheci através de um trabalho desses que a gente faz ao longo do curso, eu conheci o psicodrama. Assim como existe a psicanálise, existe a terapia cognitivo-comportamental, existe a fenomenologia, existe o existencialismo, existem vários. É como se. Vou dar um exemplo aqui para nós contadores, tá? Existe a contabilidade de custos, existe a pessoa física, existe a tributária, de departamento pessoal. Então, é uma especialização dentro da psicologia. É um braço da psicologia, o psicodrama. Inclusive, eu tenho vários papéis nisso, né? Porque amanhã mesmo eu tenho uma aula de pós-graduação que eu ministro num curso aqui de Florianópolis, que é uma aula de psicodrama. Então, eu ainda há pouco estava me preparando para essa aula, estava revendo material e tudo mais, e nesse final de semana a aula à distância. O que é o psicodrama? Ele é uma abordagem da psicologia, né, que ele utiliza a dramatização, o teatro, como uma fonte de aprendizado. Então, muitas vezes, quando a gente está representando um papel, né, isso, claro, no ambiente terapêutico, no ambiente dramático, como a gente chama, e isso é totalmente aplicável dentro das organizações, né, a gente consegue interpretar um papel que muitas vezes a gente tem medo ou que a gente quer desenvolver. Por exemplo, né, vou trazer aqui um exemplo prático que eu acho que com o exemplo
a gente chega mais rápido, né? Eu lembro que uma das primeiras cenas que eu fiz aqui no escritório, né? E aí isso é utilizado aqui no nosso dia a dia para título de treinamento, né? Quando a gente tem treinamento, tem reuniões, a gente já fez várias reuniões com teatro, com dramatização, e são sempre muito divertidas e sempre trazem muitas verdades. Incrível, Marlise, que incrível! Eu lembro de uma das primeiras reuniões que a gente fez aqui, né, utilizando o psicodrama, que a gente fez a grande cena temida do escritório, né, que é o quê? Atender fiscal, né, atender o fiscal do cliente que está numa fiscalização. E eu lembro como aquilo nos ajudou, né, a ganhar força e de tirar esse medo, né, porque isso já faz mais de 10 anos, né, mas assim, por que ter medo do fiscal se está tudo certo? E no final das contas a gente chegava naquela conclusão. Então, é uma abordagem que auxilia tanto os psicólogos e os terapeutas, como quem não é psicólogo ou terapeuta, assim como eu, mas dá para utilizar Perfeitamente, do escritório. Para perfeitamente aplicável à vida profissional, né? Não é, Marlise? é um aprendizado. Eu achei demais, achei isso demais. Porque Breve aí, né? nós temos uma rotina tão assim cercada de coisas que a gente não domina, Sim. que isso traz para a gente, digamos assim, uma propriedade para lidar com essas situações, né? Eu achei muito incrível. Exatamente. Muito legal. E aí, nessa Bom, questão, ajuda também quando o assunto é dinheiro, né? Quando a gente vai falar com dinheiro. Então, existem algumas técnicas próprias, né, do psicodrama que eu acabo utilizando aí nos atendimentos. O cliente nem sabe que é psicodrama, né? Mas a gente bota ali junto. E isso acabou sendo parte da minha vida, né? Faz parte do meu eu hoje e tá aqui dentro do escritório. Tem muita gente que sabe, e já utiliza, já replica. Então, é uma abordagem que eu gosto muito e faz parte aí da minha vida. agora a gente tem que ter cuidado, tá? Tem que ser uma profissional como a Marlise, assim, qualificada. Não vai fazer psicodrama no escritório para não pirar todo mundo, né, Marlise? Tem técnica. Claro, tem que ter realmente cuidado, pesquisar sobre a técnica tem que ser aplicada, assim como na contabilidade, né? A gente só pode aplicar algo que a gente conhece. Dentro do psicodrama também é a mesma coisa, mas em linhas gerais a gente acredita, né? A visão do psicodrama é que o homem deve ser sensível, deve ser criativo e espontâneo. Então, se tem alguém dentro da empresa que não está sensível, criativo e espontâneo, o psicodrama serve justamente para tirar isso e deixar a espontaneidade vir à tona. Ok. Marlise, o CRC, nós temos uma preocupação hoje em justamente fazer essa conexão através de lives para esclarecer, para orientar, para educar, né? Nosso papel também como professora, eu sou professora, você também nos traz satisfação essas situações de interação de conhecimento. Sim. E o CRC, a gente tomou a liberdade de pegar algumas perguntas de alguns contadores, colegas, alguns estudantes, alguns que estão começando. E vocês, pessoal, que está aqui com a nossa live, meu muito obrigada. Participa aí, pega no interrogação, manda sua pergunta, que a gente vai, na medida do possível, tentando responder. A primeira delas eu achei bem interessante. Um rapaz que ele começou agora, é o Wilton. Como posso me organizar se eu ganho pouco? Financeiramente falando. Esclarece aí para o Wilton. Bom, é interessante, né, essa pergunta, porque a organização financeira não depende de quanto a gente ganha. Essa é a verdade, tá? Então, por mais que esteja doendo essa resposta aí do outro lado, a verdade é que não depende se você ganha R$ 500 por mês, se você ganha R$ 1.000 por mês, se ganha 5 mil, se ganha 10 mil, se ganha 50 mil, não depende do valor que você ganha para você se organizar financeiramente, tá? Isso fez parte dos meus estudos, né, ao longo desse tempo, inclusive a finalização do curso de psicodrama, eu parti para o estudo na área financeira, né, utilizando as técnicas, enfim, fazendo esse fechamento de pós-graduação. E essa pesquisa me chamou muita atenção, né, porque não tem a ver com a renda, não tem a ver com a escolaridade, não tem a ver com a forma como... enfim, o que tem a ver mesmo é o seu comportamento financeiro. Então, se você ganha pouco, é claro que você vai ter que adequar o seu custo de vida para essa realidade, né? Então, se ganha 1.000, vai ter que gastar 1.000.
Se ganha 2.000, vai ter que gastar 2.000. Se ganha 5, vai ter que gastar 5. Aí depende desse pouco. A gente não está falando aqui de uma situação, por exemplo, como a da pandemia, agora que a gente está vivendo, em que tiveram salários reduzidos, em que é uma situação atípica, mas essa minha resposta é para a vida normal, digamos assim, se é que a gente vai voltar um dia para lá, né? Mas essa nossa vida normal. Às vezes as pessoas acham, eu não me organizo porque eu ganho pouco. Quando eu começar a ganhar mais, aí eu vou me organizar financeiramente. Aí ela começa a ganhar mais e ela continua desorganizada financeiramente, porque a situação não está no dinheiro. Se a pessoa que ganha 1.000 gasta 1.200 todos os meses, quando ela ganhar 2.000, ela vai gastar 2.400. Quando ela ganhar 5, ela vai gastar quase 6 e assim sucessivamente. Então, tem mais a ver com o comportamento frente ao dinheiro do que com a renda. Olha, Marlise, isso que você falou tem todo o sentido, foi muito importante. Eu tenho um funcionário que ele ganha um salário razoavelmente, nem é grande, nem é baixo, mas um salário mediano. E ele, o ano passado, conseguiu comprar a moto dele zero. E os outros ficaram, como é que ele conseguiu, meu Deus? Uhum, exatamente. Comportamento financeiro, educação financeira, né? Ele teve toda aquela coisa. Quer dizer, se eu quiser ter um bem, se eu for organizada financeiramente, mesmo com o meu pouco, eu posso juntar e almejar comprar um bem para mim, não é isso? Exato. Resumindo. Depende muito do foco, né? Do foco e da disciplina. Então, se eu quero realmente realizar os meus sonhos, eu vou conseguir baixar o meu padrão de vida para me sobrar dinheiro todos os meses, né? Então, trabalhar mais pelos sonhos do que pela sobra. Eu vou guardar o dinheiro para aquele sonho e vou fazer acontecer, independente de quanto que eu ganho. Pessoal, vai acionando aí esse coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é incrível, porque ela de fato é, tá bom? Não é, Marlise? Marlise, seu Honório, ele está dizendo aqui, eu tenho uma pequena empresa, tenho dificuldade em dividir o dinheiro da empresa com o meu salário. Uhum. Isso é comum, Marlise? Nossa. Tu tem também? Tu tem Oi? escritório de contabilidade? Tenho. Eu sou funcionária, na verdade, eu trabalho para a Sigma, e Certo. lá eu sou gerente do escritório, mas a gente tem uma relação muito de gerenciamento, de coordenação, passa muito pelas nossas mãos. Então, com certeza, você já viu isso acontecer aí com seus clientes, certo? Já sim. Já, né? Essa é uma das questões assim mais comuns que a gente pega aqui com quem está empreendendo, com quem tem um negócio, com quem está nesse ramo do empreendedorismo, né? Essa mistura entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Nos termos contábeis, se a gente for buscar os fundamentos, inclusive, da contabilidade, um dos princípios da contabilidade é a separação entre a pessoa física e a jurídica, né? Isso é o princípio da entidade, que já é ensinado já há tanto tempo. Quando eu fiz a faculdade lá em 93, até 97, já era ensinado, imagino que continua sendo ensinado hoje, para a preservação empresarial. É necessário que tenha essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Para fins de educação financeira, isso é mais do que essencial, né? Se a gente for olhar pela ótica das finanças, isso é imprescindível. Não tem como a gente ter essa mistura entre os papéis, essa mistura entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Isso não faz sentido mais hoje em dia. A gente está no ano de 2020. Se você é empreendedor ou é empresário, principalmente se for empresário da contabilidade, estiver fazendo isso, olha, como a gente diz aqui no Sul, olha, merece uma surra. A gente queria aqui. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Marlise, não Exatamente, pode. exatamente. Aqui no Sul a gente que merecia uma surra para falar sobre isso, né? Mas assim, é essencial que tenha essa divisão, sim. Só que isso não é tão fácil assim de fazer, né? A gente até brinca, diz que é essencial, que o contador deveria fazer isso de olho fechado, mas no fundo, é algo complexo de fazer essa separação. Porque muitas vezes o dinheiro está ali na conta da empresa, o empreendedor, o empresário precisa pagar a fatura do colégio das crianças, vai ali, pega o dinheiro da empresa, paga a fatura do colégio, daqui a pouco tá vendo que precisa colocar dinheiro no fluxo de caixa, tira lá da sua reserva pessoal, joga para lá e fica aquele balaio de gato, né? Aquela confusão É verdade. entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, assim, a dica que eu sempre dou é a seguinte:
comece separando as contas, né? Então, uma conta do CPF, ela é a conta do CPF, né? Da sua pessoa física, pode ser conta conjunta com a esposa, com o marido, não tem problema nenhum, mas é sua pessoal. E a conta pessoa jurídica é a conta da pessoa jurídica. Esse extrato tem que ser mandado para a contabilidade, tudo que entra tem que ser faturado de nota e tudo que sai também tem que sair com nota fiscal. Ou seja, a escola das crianças tem nota fiscal para a empresa? Não, não tem. Então eu não posso pagar com essa conta aqui. Eu tenho que pagar com essa conta aqui, que é a minha conta pessoal, da minha pessoa física. Isso é um aprendizado básico que, para nós contadores, isso é muito fácil de ser pensado, mas os nossos clientes não têm essa consciência. E aí que eu acho a importância do contador de fazer esse tipo de orientação e de fazer esse ensino realmente, né? Olha, isso é uma coisa e isso é outra coisa diferente. Então, mostrando que realmente tem essa questão. E aí, para as empresas começarem a se organizar, entra dentro dessa pergunta que tu mencionaste, que é a questão do pagamento do salário, né? Então, o empreendedor, o empresário, é preciso realmente ter um salário ali todos os meses, né? Onde ele consiga retirar da empresa o necessário para essa conta aqui da pessoa física conseguir ultrapassar um mês. Então, eu preciso, claro, entra educação financeira aqui, porque eu preciso saber quanto que eu preciso para viver por mês, quanto que a minha família, porque geralmente esse valor é fixo, né? Eu tenho aqui aluguel, condomínio, tem água, luz, telefone, internet, alimentação, um pouco de vestuário, tem aí transporte, lazer e escola, né? Educação. E essa conta aqui, ela é fácil de fazer um valor fixo. Então, a partir daqui, eu vou tirar daqui, que é da pessoa jurídica, o valor que eu preciso para cá, como sendo um salário, como sendo um prolabore. Eu não sei se eu expliquei, se ficou alguma dúvida aí na pergunta. Eu só vou complementar com o meu entendimento sobre o que Sim, você falou, é que antes de você até pensar na situação financeira da empresa, organiza a tua financeira pessoal para entender quanto você precisa da empresa. E exato. assim separa tudo, né? Bem por aí. Raquel Dantas, nossa conselheira, meu beijo entrou aí também. A Adriana, que também é funcionária do CRC, querida, obrigada por vocês estarem com a gente. A Luciana, ela está dizendo assim, Marlise, eu ouvi você falar já de reserva de emergência. Como posso montar a minha? E aí, Marlise, uma fã aí. Muito bom, muito bom. Eu vou só voltar ali nessa última questão aqui que a gente estava falando, né? Eu acredito muito que esse número aqui da pessoa física, né, ele tem que estar muito claro para o empresário. E quando a vida do empresário financeira ela tá bagunçada, a bagunça vai acontecer aqui do outro lado também. Então, Certeza, certeza, Marlise. o nível de trabalho aqui, né? Geralmente, quando eu sou procurada por um empreendedor, alguém que tem um negócio, a gente começa olhando as contas pessoais dele, as contas da pessoa física. Porque se ele precisa, por exemplo, de 5.000 reais todos os meses para viver, né? Para manter a sua família, e a empresa está dando 3, quer dizer que ele está tirando dinheiro da empresa que ele não poderia. Né? Então, é preciso fazer essa conta sim, e é bem importante que os contadores, principalmente, estejam atentos a fazer esse tipo de observação para os seus clientes e também fazer dos seus próprios negócios, né? Para os não contadores que estão aqui nos acompanhando. Bom, vamos lá. Maravilha. Você fechou com chave de ouro a explicação. A Luciana está querendo começar uma reserva de emergência, é isso? Ela disse assim, que já ouviu você falar sobre reserva de emergência, ela já te viu em outras lives, e Sim. ela quer saber como é que ela pode montar a reserva dela. Opa, muito bom. Tem um conceito, né, que é esse de reserva de emergência. As pessoas usam muito esse termo. Eu, particularmente, não gosto muito do reserva de emergência, porque parece que uma coisa ruim vai acontecer, né? Então, a gente fica esperando, né, olhando qual é a coisa ruim que vai acontecer. Então, por muito Sim, tempo, eu gosto de falar de fundo de reserva. Vamos fazer um fundinho de reserva? pronto. Vamos deixar uma reserva guardada para, por exemplo, às vezes surge um casamento. Eu sempre usava um exemplo positivo, né? Surge um casamento em que eu fui convidada para ser madrinha em outro estado, eu vou ter que gastar com passagem aérea, vou ter que gastar com hotel,
vou ter que gastar com presente, com vestido, cabelo, maquiagem, isso vai um dinheiro. Então, se eu tenho uma reserva, um fundo de reserva, eu vou utilizar para isso. Só que, Ah, né, esse fundo de reserva, como é que é, né? No mínimo, a gente precisa ter aí uma reserva mínima de 3 meses sobre esse custo de vida. Esse aqui que a gente estava falando, esse da vida pessoal. Então, digamos que eu preciso de 3 meses de 5 mil reais, eu tenho que ter no mínimo um fundo de reserva de 15 mil. Mas o melhor de tudo é a gente pensar por que que isso é importante para mim? O que que esse fundo de reserva vai me trazer, né? Então, se a gente for pensar antes da pandemia, muitas pessoas pensavam, porque isso vai me trazer segurança, isso vai me trazer bem-estar, isso vai fazer com que eu tenha mais flexibilidade nas minhas contas. Só que quando chegou a pandemia, a gente viu que é realmente necessário um fundo de emergência. Aí, porque ele não ficou assim, olha, quem não tinha a Marlise, eu acho que sofreu um pouquinho mais, teve mais dificuldade, exato. né? Não é isso? É isso mesmo, né? Então, essa reserva de emergência, ela é necessária, né? Tirando daí um pouco desse olhar mais positivo que eu tinha antes, agora eu já vejo assim, não, realmente tem que ter uma reserva de emergência, porque se eu ficar 3 meses sem salário, se eu ficar 6 meses sem salário, eu tenho de onde tirar. E a pandemia, né, isso tudo que está nos acontecendo hoje foi uma emergência. A gente não previu que isso ia acontecer. Inclusive, eu brincava, né? Tem gente rindo ali do meu comentário. Eu brincava antes da pandemia acontecer. Eu dizia muito para os clientes que eu atendia, principalmente aqui, eu dizia, imagina que Florianópolis é uma ilha. Imagina que vai acontecer uma coisa muito ruim, a gente não pode mais trabalhar, toda a nossa ilha vai ter que ficar sem trabalhar por 3 meses. E teve uma cliente dessa que me disse assim, né, Marlise, que boca, né? Parece que tava com boca ruim, coisa ruim aí pela frente. Eu falei assim, olha, isso é só coisa de educador financeiro, né? Que gosta de pensar o pior cenário para a gente se preparar e não sofrer para esse caso. E ela disse, não, realmente, ainda bem que eu constituí a minha reserva de emergência antes da pandemia. Então, o primeiro ponto aqui que a gente só vai se mexer para constituir algum tipo de fundo de reserva, reserva de emergência, seja lá o nome que você quiser dar, respondendo aí a Luciana, é você ter um objetivo muito claro. Por que que isso vai ser importante? O que que eu vou ganhar fazendo esse fundo, né? O que que eu vou ganhar fazendo essa reserva e o que que eu vou perder? Porque justamente se eu começo a focar nessa reserva, digamos que eu vou tirar aí 10, 15% do meu rendimento mensal para a constituição de uma reserva. Eu vou ter que dizer não para outras coisas. Qual vai ser a perda disso? Será que vai ser um jantar, uma saída para jantar fora? Será que vai ser uma pizza? Será que vai ser uma roupa nova? O que que é que eu vou estar perdendo? E aí, colocar isso na balança e verificar se realmente vale a pena, se esse é um sacrifício válido, né? Que não vai virar um sofrimento, e sim somente um sacrifício, para que você esteja tranquilo em caso de necessidade. E aí, voltando ao negócio da pandemia, né? É importante a gente frisar que nesse período de pandemia teve muita gente utilizando reserva. Eu tenho uma cliente que esses dias ela me disse, Marlise, eu estou usando a minha reserva, eu não sei mais o que, que eu faço. E eu disse para ela, bom, reserva também é para isso, né? Para usar também no momento da crise. Então, daqui a pouco tu volta com os teus trabalhos ao normal e começa novamente a acumular para que essa reserva fique aí de garantia de futuro. Faz sentido para ti? Total. Hum? Tudo que você falou é de extrema importância. É o que eu disse no início da nossa live. Você consegue trazer uma simplicidade de entendimento sobre coisas mais complexas. Que isso aí, claro, quando há uma necessidade maior de consultoria, precisa de todo um estudo. A Tati, deixa eu pegar aqui, viu? Eu tenho duas situações aqui. A Tati C. Benevides disse, aí entra a importância da gestão de risco. Muito bem, Tati. Uhum, E a exatamente. Lucy Santana, ela está dizendo o seguinte, Marlise, eu desejo abrir meu próprio negócio. Qual o conselho financeiro para atingir mais rápido esse desejo, hein, Marlise? Olha, é interessante, né? Eu tenho conversado todas as quintas-feiras, até eu precisei remanejar o meu horário da live de hoje, que eu tenho uma live sempre nas quintas-feiras, das 6h30 às 7h30. E aí, com esse convite do CRC, a live hoje foi das 6 às 7, né? Para daí conseguir chegar aqui. E Obrigada, querida. Obrigada por nos atender, eu, viu? com muito prazer.
E eu tenho escutado muitos empreendedores e como que foi esse início desses empreendedores, né? Hoje foi o nono empreendedor que eu entrevistei, empresário já, né, com negócio formado. E é unânime que em um momento da vida precisou fazer uma reviravolta na carreira, né? Fazer uma escolha pelo empreendedorismo. Hoje, o empreendedor que eu conversei foi o Fabiano Berto, aqui de Florianópolis. Ele trouxe uma frase assim que eu achei fantástica, né? Ele dizia, olha, quando ele contou para o pai dele que ele ia empreender, o pai dele disse o seguinte para ele, pelo amor de Deus, não vai. Tu já tem um trabalho fixo e tu já tem um emprego. Aí ele disse assim para o pai, né? Ele tinha um emprego, ele era gerente de uma companhia telefônica aqui de Florianópolis, né? Acho que da Vivo, da Claro, alguma dessas aí. E tinha um bom cargo, tinha um bom salário, e o pai dele pediu, não vai, né? E ele disse, pai, se eu tenho um bom emprego e um bom salário, significa que eu não tenho nada, porque pode ser que eu vá embora dessa empresa qualquer dia, eu quero construir algo para mim. Então, o primeiro ponto é você ter muita clareza daquilo que você quer para sua vida. Será que realmente você está afim de empreender, né? Está afim de colocar aquilo que você deseja, aquilo que faz brilhar os seus olhos e vai fazer isso de segunda a segunda, porque o empreendedorismo é isso também. A gente não tem como condições de dizer que a gente empreende de segunda a sexta em horário comercial. A gente está o tempo inteiro pensando em novas soluções, em novos negócios, a gente está pensando no cliente, se foi bem atendido, numa solução para o problema do cliente. Então, o empreendedorismo é muito isso. Se realmente você está afim disso, aí a gente parte para o planejamento financeiro, né? E aí, para um planejamento financeiro, são dois aspectos aqui que precisa ser levado em consideração, né? Vou usar aqui as minhas mãos de novo. Aqui na pessoa jurídica que vai ser aberta, né, desse negócio que vai começar, quanto de dinheiro que eu vou precisar aqui? E pode ser que você utilize capital de terceiro, pode ser que peça emprestado para algum familiar, ou pode ser que você crie aqui na sua pessoa física uma reserva para investir aqui. Daí você está entrando com seu dinheiro próprio, sem juro, sem a cobrança de um capital aí de terceiros. E claro, começando aqui, esse empreendedor que eu entrevistei agora há pouco, ele falava que por 2 anos ele precisou reinvestir no negócio. Então, todo o dinheiro que o restaurante dava, ele colocava no negócio e ele não conseguiu tirar R$ 1 para a vida financeira dele. Então, por 2 anos, quem levou aqui a vida financeira dele foi o salário da esposa dele. Então, olha só que interessante, né? Interessante. Até começar a tirar algum tipo de faturamento aqui para a pessoa física. Então, é necessário você também prever isso. Se você é sozinho, se não tem aí um marido ou uma esposa para conseguir suportar isso por um tempo, é necessário fazer uma reserva aqui. Que tal de 6 meses no mínimo, até que isso daqui tenha a alavancagem, né? Até que cresça. Então, são dois aspectos relacionados a planejamento financeiro: o do negócio e o da minha vida pessoal. Porque se eu simplesmente fechar a porta hoje do meu trabalho, pedir demissão, começar amanhã um empreendimento, até que ele venha a ser rentável, isso pode demorar. E aí eu imagino que você não vai gostar de ficar sem dinheiro e aí pode virar na bola de neve do endividamento. Isso que você está me trazendo faz, assim, eu fiquei visualizando a situação. Então, traz para a gente, Marlise, eu acho que são duas coisas importantíssimas. A gente precisa ter paciência e disciplina. Sim. Porque tudo leva tempo, né? Tudo vai levar tempo. O tempo vai ajudar bastante aí a você alcançar esse objetivo, né? Final de conseguir, então, fazer o teu negócio, abrir o teu negócio, empreender com o teu negócio, né? Muito legal. Exato. Ribeiro, querido, Ribeiro está aqui com a gente também. Beijo, Ribeiro. Olha só, Marlise, a dona Lourdes, ela mandou para a gente, perguntou aqui: devo fazer previdência privada para meus filhos? O que é que você acha? Vamos ajudar a dona Lourdes. Bom, vamos lá, né? Qual a idade dos filhos, né? Porque muitas vezes não informou, né? Mas muitas vezes os pais querem fazer previdência privada para o filho adulto, né? Então, calma aí, calma aí, vamos respirar. Primeiro entender, né? Primeiro ponto é entender o que é uma previdência privada. Então, quando você for contratar uma previdência privada, você precisa sentar na frente do gerente, pegar o contrato, levar para casa e ler todo o contrato da previdência privada, né? A gente, como contador, a gente sabe que tem diferença entre o PGBL e entre o VGBL. O Vida, né, que é o VGBL, ele vai lá na parte de bens e ele tem
uma alíquota menor do imposto de renda no momento do saque. O PGBL, por sua vez, desconta lá da declaração de imposto de renda e tem uma mordida maior na retirada do rendimento, né, lá na frente. É importante, então, observar para que eu estou fazendo. Digamos, a criança nasceu agora, né? Eu vou fazer, então, um plano de previdência privada para ela retirar lá quando estiver na faculdade. Isso é um ensino que realmente se passa em educação financeira. É típico dos americanos esse conceito, né? Nos Estados Unidos é muito comum que os pais comecem a fazer uma reserva financeira para a universidade dos filhos, porque lá a maior parte das crianças saem de casa ali com 17, 16, 17 anos para cursar a universidade fora, e aí isso despende um bom dinheiro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso não é comum, esse tipo de situação, né? Os filhos acabam ficando mais tempo em casa e a gente tem hábitos aqui bem diferentes dos hábitos dos americanos. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, né? Primeiro, antes de contratar uma previdência privada, conheça o que você está contratando, tá? Eu tive, só fazendo um parênteses aqui, já vou continuar aqui, finalizar essa resposta. Eu tive nesse ano um caso de imposto de renda de uma cliente que ela já tinha um valor expressivo na previdência privada, o dela era um VGBL, já há mais de 10 anos ela tinha R$ 1 milhão aplicado lá, né? E estava lá no VGBL já há bastante tempo. E nesse ano de 2019, ela resolveu sacar R$ 800 mil para comprar um apartamento para a filha. Ela quis presentear a filha com um imóvel. Ela sacou, no momento do saque, quase R$ 40 mil já ficou lá de imposto de renda normal sobre a tributação. Só que a grande surpresa foi quando nós lançamos na declaração de imposto de renda dela e ela teve que pagar mais R$ 50 mil na declaração de imposto de renda. Então, eu coloco os meus dois pés atrás com o VGBL e com o PGBL, porque no final das contas a gente não sabe quanto de taxa que tem ali dentro, a gente não sabe o que a gente está pagando, qual é a rentabilidade e no final a gente pode ganhar ainda um susto com o imposto de renda. Então, se realmente o seu desejo primeiro de tudo, é o objetivo, né? Então, qual é o objetivo? É quando ele tiver aí com 20 anos, é um bebê recém-nascido. Quando ele tiver com 20 anos, eu quero entregar para ele um montante para ele fazer a vida, para ele abrir uma empresa, para ele estudar no exterior. Qual é o seu objetivo? Que tal, então, você começar por conta própria a fazer uma aplicação financeira, né? Então, essa aqui fica a dica e a pergunta. Só que, claro, vai precisar de disciplina, porque o VGBL ou o PGBL vai te tirar ali todos os meses R$ 100, 200, 300 e vai tirar da tua conta e vai colocar numa conta separada e vai ficar ali aplicado. Agora, se for você a fazer, você vai se livrar das taxas ali do banco. É preciso estudar investimento, sim, e aí isso é muito individual. Você vai achar aquele melhor investimento para a pessoa, só que você vai fazer por conta própria, daí precisa da sua disciplina. Olha só, Marlise, você falando, eu fico aqui só pensando, eu me colocando, né? Se eu fosse fazer, que conhecimento eu teria sobre esse assunto? Zero, viu? Eu nunca procurei saber essa questão de previdência privada. Então, é importante ler o contrato, é importante saber o que, é que você está fazendo. Gente, Exato. cuidar de dinheiro não é uma coisa tão simples, não. É porque a Marlise, ela simplifica, mas não é tão simples. Cuidar de dinheiro requer conhecimento mesmo, a gente precisa estar ligado em muitas situações. Tem uma pergunta aqui, Marlise, deixa eu ver aqui. É a Marília. Ela botou aqui, uma grande dificuldade para cuidar do dinheiro é que o empresário não consegue mensurar seu lucro de forma fidedigna, né, verdadeira. Nesse caso, por onde começar, Marlise? Opa, Quem bom. perguntou foi a Marília, tá? Certo, Marília, começar organizando as suas finanças para que realmente esse lucro seja apareça para você, seja de forma fidedigna. É possível, sim, a gente ter relatórios financeiros independente do ramo de negócios em que você tem a sua empresa, né? É importante e imprescindível que esse número apareça no final do mês. Então, tanto essa retirada fixa do dono da empresa, que eu geralmente comparo com o valor de um salário, né? Então, se eu tivesse alguém trabalhando na minha empresa fazendo o que eu trabalho hoje, né? Quanto que a pessoa receberia? Então, no mínimo, esse valor de prolabore eu tenho que me pagar, né? Então, a empresa tem que me dar isso. E o lucro, então, que eu vou retirar, ele vai ser baseado nos meus relatórios. Então, fazer o acompanhamento diário do seu lucro, fazer do seu caixa, né? Fazer os relatórios semanais, mensais,
claro, pegar a ajuda do seu contador, porque a contabilidade, ela precisa refletir isso. E quando a gente está com a empresa toda redonda, quando a gente emite nota fiscal de tudo, tem a emissão ali de todos os valores, está com uma contabilidade realmente ali certinha, né? Os relatórios contábeis já vão expressar esse lucro do seu negócio. Então, fica aqui essa dica, essa chave, procura o teu contador, a tua contadora, para trocar ideias com ele. Ou então, vai na linha aí de aprimorar o teu sistema financeiro e conseguir olhar para isso pelo financeiro. A Débora aqui, ela está perguntando, eu acho que ela está se referindo ao que você falou anteriormente, sobre a questão da aplicação, né? Sim. Então, que tipo de aplicação, Marlise, você orienta que ela faça nesses casos? Ok. Contrata a Marlise. A Carmen está dizendo. Beijo, Carmen. A Carmen é minha amiga aqui de Florianópolis. Bom, Carmen, beijo, querida. respondendo ali com relação à aplicação, né? Eu gosto muito do olhar da Natália Arcuri. Natália Arcuri é uma grande educadora financeira aqui do Brasil. Imagino que quem está nos acompanhando agora conhece. Ela é do Me Poupe, tem vários programas. Eu gosto do olhar sobre essa pergunta que ela dá. Ela sempre fala, quando vem esse tipo de situação, que é como decidir as férias dos outros, né? Então, por exemplo, se você me perguntar para onde você quer passar as férias, eu vou responder, eu quero ir na Paraíba, né? Quero ir lá em João Pessoa, quero ir lá no Tambaú, ficar lá uma semana, porque eu gosto de praia, gosto de verão e quero fugir do frio. Se eu perguntar para vocês, pode ser que vocês digam, eu quero ir para Florianópolis, ver as praias, conhecer a Avenida das Rendeiras, porque lá é maravilhoso. Só que eu estou aqui, vocês estão aí. Então, muito dessa resposta depende para que é o objetivo desse investimento. Então, se é um investimento de longo prazo, como por exemplo esse do filho, né, que foi o exemplo, a gente vai escolher uma aplicação financeira de longo prazo, aquela que vai render juro sobre juro, mês a mês, ano a ano e vai conseguir se multiplicar. Se você gosta de risco, talvez você compre ações, por exemplo, para o seu filho, né? Então, o filho nasceu, esse mês eu vou comprar 100 ações do Magazine Luiza. E esqueço das ações, né? Quando ele tiver 18 anos, ele vai saber o que fazer com essas ações. Se você não gosta de tanto risco, você vai comprar o título do Tesouro Público, que tem menos risco, tem uma rentabilidade mais baixa, claro, mas tem uma rentabilidade. O que eu vou te dizer aqui de dica, né, é que se é para reserva de emergência, precisa ser resgatável rapidamente, porque a reserva pode ser que amanhã eu precise, se é uma reserva de emergência que eu estou constituindo, amanhã talvez eu precise desse dinheiro. Então, eu preciso de um dinheiro de fácil resgate, de boa liquidez e de boa rentabilidade. Daí, uma aplicação financeira simples aí do seu banco pode resolver o problema. Mas sempre pensar qual é o objetivo disso. A dica que eu sempre passo aqui, quando recebo esse tipo de pergunta, é o seguinte: existem algumas empresas como a XP, Rico, tem outras aí no mercado, que são as corretoras de investimento. Você abre uma conta numa corretora de investimento. O site da corretora de investimento é quase um supermercado que você vai escolher qual é o produto que você quer. Então, ao invés de você ir no seu gerente do banco e o gerente querer te vender um produto em que ele é comissionado, você vai entrar num site como esse e vai escolher ali aquilo que você quer consumir a nível de investimento. E o melhor de tudo, dentro desses sites, quando você se cadastra, você tem uma conta, não paga nada, não tem mensalidade para ter uma conta lá, você vai mandar o dinheiro para a conta da corretora e dali você vai aplicar numa ação, vai fazer um investimento desse tipo. E aí, estão dizendo aqui, Luciana está dizendo que o Inter é gratuito. Sim, o Inter é gratuito, eu só não sei se o Inter funciona como corretora de investimento, eu acho que não, tá? Porque eu não tenho conta lá, não sei te dizer sobre isso. Dentro dessas corretoras de investimento, existe praticamente uma universidade dentro, né, sobre investimentos. Então, tem muitos vídeos, tem muito conhecimento lá dentro para quem quer aprender a lidar com investimento. Então, existe um ponto anterior que é: eu tenho um objetivo e eu quero isso para minha vida, eu tomo uma decisão e a partir dessa minha decisão eu preciso ir atrás. Eu não vou terceirizar isso para alguém, né? Não vou entregar na mão dos outros e deixar isso acontecer. Quando a gente chega aí num patamar, numa corretora de investimento em torno de 100 mil reais aplicado, aí a gente já tem um profissional dessa mesma corretora que vai fazer esses investimentos, que vai te orientar, que vai dizer, ó, bota aqui esse dinheiro, bota aqui aquele dinheiro. Mas quanto mais a gente dividir essa nossa cesta, esses ovos em cestas diferentes, mais protegido o dinheiro fica.
Espero que tenha esclarecido. Ajudou, né? Ajudou, sim. Marlise, olha, a Luciana tem CDB, LCI, Home Broker, né? Isso, A Carmen também está ajudando a gente. Clear é a melhor dentro do quê? Dentro do XP. da XP. Bom, pessoal, essa live está muito legal. Eu estou apaixonada. Apaixonada. Outras, não tem Gente, vamos problema. ficar com nossa live. Essa live vai ficar gravada no IGTV aqui do CRC, tá? E vocês podem usufruir desses conhecimentos incríveis da Marlise aí, o tanto que você está virando uma monitoria, viu? Isso aqui está virando monitoria, está sendo tão maravilhoso. Que bom. Veja bem, o Rafael está perguntando aqui, Marlise, com qual idade devo me preocupar com minha aposentadoria? Eu vou te falar uma coisa, tá? Teve uma vez que eu atendi uma cliente que O ela... Rafael tem 22 anos, tá? Ele Dois. botou a idade dele aqui. Bom, eu adoro quando essas perguntas vêm assim, jovem. Porque uma vez eu atendi uma cliente, né, que ela estava com 55 anos e ela veio planejar a aposentadoria com 55 anos, né? Sendo que ela já tinha trabalhado por todo esse período e pago um salário mínimo de INSS e ela não sabia como que ia ser, quanto que ela ia receber para frente. Ou seja, já estava tarde. Então, Rafael, a gente começa a planejar a aposentadoria no primeiro dia de trabalho ou no dia que a gente descobre que isso é necessário. Então, Vai hoje, acho que você descobriu agora. você está descobrindo isso hoje nessa live. Eu tenho que te dizer que hoje você precisa começar a pensar na sua aposentadoria. Eu gosto de pensar num termo não tanto relacionado à aposentadoria, que a aposentadoria dá sentido que eu vou parar de trabalhar, que muitas vezes eu não tenho mais produtividade, eu não sou mais útil para a sociedade. Eu gosto de pensar no termo liberdade financeira. A partir do momento em que eu constituo uma reserva financeira, seja através de construção de kitnets, por exemplo, é muito comum aqui na minha região, sabe? As pessoas investem em apartamentos, kitnets, depois alugam esse valor, ou mesmo tendo uma reserva financeira no banco, colhem aqueles rendimentos no futuro. Eu gosto de pensar que o momento da minha aposentadoria, entre aspas, aqui, ou da minha liberdade financeira, é o momento em que eu consigo ter uma renda recorrente e que eu posso decidir se eu vou trabalhar ou não, se eu vou continuar trabalhando ou não. Então, esse é o momento de decisão. E pode ser que seja daqui a 10 anos o meu momento, que não seja com 70 anos, que seja talvez um pouco mais jovem, mas que eu consiga viver com a possibilidade de escolher. Eu continuo trabalhando nisso que eu estou trabalhando ou eu posso simplesmente tirar um ano sabático, posso viajar pelo mundo, posso fazer outras coisas. Então, a reserva de aposentadoria, como a gente chama, tem até... Eu vou até pegar aqui. Vou mostrar aqui em cima. Eu tenho os meus potinhos de ouro aqui, né? E deixa eu pegar. Vou rapidinho. Uma das metodologias aqui que eu uso, né? A metodologia dos potes de ouro. E um dos potinhos, ele se chama liberdade aqui, né? Então, é o pote da liberdade, que é o pote da aposentadoria. Então, a partir do momento em que eu começo a trabalhar, se eu estou trabalhando, né? O ideal é que eu coloque todos os meses no meu pote da liberdade o valor de 10% da minha renda. Imagina se o Rafael começar a fazer hoje. Adorei. Exato. Adorei. Imagina se o Rafael começar a fazer hoje, no pote da liberdade dele, 10% do rendimento com 22 anos. Quando ele estiver na minha idade, com 44, passando 22 anos aí, ele vai ter uma verdadeira fortuna aí guardada, porque é juro sobre juro, aplicação financeira em cima de aplicação financeira e, consequentemente, com 44 anos, ele já vai estar pensando: será que eu preciso acordar segunda-feira nesse horário para ir trabalhar? Ou será que eu posso fazer outra coisa da minha vida? Então, pensar a aposentadoria desde o primeiro dia de trabalho. Essa é a resposta, ou no dia em que a gente descobriu que isso é necessário. Agora, Marlise, para as pessoas que, por exemplo, como o caso dessa tua cliente, eu acho que você falou, por exemplo, 50 anos de idade, a pessoa despertou, poxa, eu tenho que ter alguma coisa para minha velhice. 50 anos, você ainda está jovem, né? Sim. Medianamente jovem. Qual seria a saída, então, para uma pessoa com 50 anos de idade?
Certo. É interessante pensar, né? Hoje a nossa expectativa de vida é muito maior, né? Então, se há 20 anos atrás a expectativa era ali entre 60 e 70, hoje já está mais de 80 e talvez daqui a mais 10 anos a gente esteja em 90 até 100 anos. Então, é importante pensar que uma pessoa de 50 anos hoje é muito jovem. E está na fase produtiva ainda da vida, né? Então, aproveitar essa fase produtiva para conseguir, se a pessoa trabalha para manter a sua família, para manter o seu custo, ela não tem sobra, né? Então ela tem aqui o trabalho e tem aqui o gasto, digamos assim, ela não tem nenhum tipo de sobra. Agora, se ela vive assim nesse sentido, não tem como fazer planejamento de aposentadoria, ela vai ter somente o INSS para contar lá na frente. Agora, se ela consegue, no seu tempo ocioso, no seu tempo extra, porque todos nós temos tempo ocioso, essa é a verdade. A gente chega em casa, muitas vezes se deita no sofá, faz uma coisa, faz outra. Final de semana a gente também tem tempo ocioso. Então, usar todo o tempo ocioso para alavancar uma renda extra. E essa renda extra que você vai fazer, seja prestando um serviço, seja vendendo um produto, seja fazendo alguma coisa pela internet, você vai utilizar com o foco do pote da liberdade, né? Então, vai constituir uma aplicação financeira lá para o futuro. Eu gosto muito de comprar título do Tesouro, porque eu compro lá com data de 2035. Então eu já digo para o meu cérebro que eu não vou pensar naquilo antes. Eu comprei para 2035. O primeiro título que eu comprei foi em 2011, 2012, eu acho, que era para 2017. E eu coloquei na minha agenda, né? Vencimento do título, 2017, mas era muito longe aquilo. Quando chegou 2017, eu disse, nossa, não é que chegou, né? 2017, estava ali o vencimento do título. Então, fazer estratégias para que você guarde, faça uma reserva realmente do dinheiro e saiba que aquele dinheiro é para o futuro. Ele não tem outro, ele não é da reserva de emergência, ele não é para você trocar de carro no ano que vem, não é para pintar a casa, esse deve ser outra conta, né? Mas sim para esse fundo de reserva. Acredito que em 10 anos, fazendo uma renda extra, com 60 anos você já tem um bom montante, né? Afinal de contas, são 10 anos, 120 meses. Se economizar aí R$ 1.000 por mês, são 120 mil reais. Fora correção, juro e tudo mais, vai ser muito mais lá na frente. Então, que tal começar hoje? Quem tá aí com 50, né? Que tal começar hoje? A Lu falou que amanhã todo mundo vai comprar pote, viu, Marlise? Por favor, mas E ó, Marlise, potes. e ó, Marlise, a Tati disse que você falou que tem 44, mas tem rostinho de 22. Maravilhoso. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma da Fátima. A Fátima, ela disse que tem dúvida. Eu estou na dúvida, professora, se eu financio uma casa ou se eu alugo. Qual é a melhor saída? Bom, essa dúvida ela é bem pertinente, né? Porque o financiamento ele te traz um engessamento financeiro, digamos assim. O engessamento é como colocar a gente dentro de um quadrado, né? O financiamento ele te obriga a ter aquele custo de vida todos os meses. E aí vai muito da avaliação individual, né? Eu já conheci pessoas que entraram em financiamentos financeiros, financiamentos da Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, fizeram seu apartamento super legal aqui na cidade e depois de 3 anos foram convidados a mudar de estado, né? Pela sua empresa. E aí? Como que faz isso? O seu imóvel e vai em busca de outra coisa? Então depende muito do seu momento atual de vida, né? Estudos financeiros já mostram, inclusive a Natália Arcuri é uma idealizadora, é uma divulgadora desse projeto, Gustavo Cerbasi já falava sobre isso também, que, na verdade, se a gente aluga um imóvel e aplica o valor da diferença, então, por exemplo, né, aquele imóvel, se eu fosse comprar, eu tenho um cliente, inclusive, que faz isso, né? Ele alugou um imóvel de alto padrão aqui em Florianópolis, o imóvel, se eu não me engano, valia em torno de 2 milhões de reais, ele alugou pagando 5 mil reais, então um valor pequeno. Então, se ele fosse pagar uma prestação daquele imóvel, ele iria pagar no mínimo 8, 9 mil. Então, se ele paga 5 de aluguel, os outros 3 ele guarda. E assim ele vai conquistando uma reserva financeira no pote da liberdade. Então, muitas o mais importante de tudo é verificar se o custo desse imóvel ele é compatível com o aluguel. Então, se eu estou alugando um imóvel por R$ 1.000 por mês, por exemplo,
esse imóvel custa quanto? Se for em torno de 100 mil, talvez valha a pena eu comprar esse imóvel, né? Porque vai me dar uma prestação aí em torno de 1.000, talvez. Mas se esse imóvel custa 300 mil reais e eu estou alugando por 1.000, então prefiro deixar os 300 mil aplicado no banco, que vai me render aí 2.500 por mês, 2.000 reais, e ainda com a diferença eu faço esse investimento. Então tem que considerar essas duas coisas, né? A questão da localização, aonde que eu vou morar, principalmente se é jovem, isso não é um investimento viável, e fazer essas contas para ver se vale a pena ficar com esse peso em cima de si para o resto da vida. Por 30 anos, Pronto. o resto da vida, mas é quase isso. Perfeito, Marlise, perfeito. Gente, chegamos ao final da nossa live. Olha Meu só, Deus, voou esse tempo. já estamos há 1 hora aqui conversando. Ah, Eu desativei os comentários, que eu quero pedir uma participação de todo mundo que curtiu essa live com a gente. Faz um print da tela aí, comigo e Marlise, posta no teu stories, marca a Marlise, marca o CRC, tá? Para a gente saber que você curtiu demais, esse encontro. Marlise, eu vou deixar agora os minutos finais. Vou pedir ao pessoal que se despeça da gente também. Aguarda aí até o finalzinho, gente, porque a gente precisa finalizar essa live com chave de ouro. Faz um print dessa tela e marca a gente. Marlise, eu queria que você deixasse seus contatos, a forma como as pessoas podem chegar até você. Se pode falar no direct aí do teu Instagram, das suas redes sociais. Novamente o CRC, o presidente Bruno Citônio, desculpa, o presidente Bruno Citônio, agradecem a gentileza que você teve de estar aqui conosco, tá bom, meu amor? eu que agradeço por esse convite. Tenho o maior carinho pelo CRC da Paraíba, por todo esse pessoal daí, né? Já nos conhecemos pessoalmente em outras ocasiões e sempre fui muito bem acolhida aí na Paraíba. Então, é uma terra que mora aqui no meu coração. Quem sabe um dia eu vou ainda morar na Avenida de Tambaú, de tanto que eu gosto daquele Ah, lugar. que Então, legal! né, lá da Eu minha. moro aqui bem pertinho, a praia aqui bem pertinho. Eu moro aqui em Manaíra. Ah, É, então, quem sabe um dia, na minha sua liberdade vizinha. financeira, quem sabe eu consigo concretizar esse sonho de morar num lugar que só faça calor, né? Que a gente não passe frio como a gente está hoje por aqui. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. Eu parabenizo também vocês da Comissão da Mulheres, Projeto Conecta CRC Paraíba, né? Por trazer esse tema, que é um tema tão relevante e que tão pouco é abordado. E que eu acredito que os contadores têm essa facilidade em ajudar os clientes nessa conexão, né? Fazendo essa ponte junto com seus clientes. Então, é claro que é para nós, contadores, esse ensinamento também, mas é com essa possibilidade da gente, quem sabe, abrir um pouquinho o nosso leque da prestação de serviços e ajudar outras pessoas a evoluírem também financeiramente. Então, o meu contato é Marlise Alves Oficial. Vou colocar aqui um coraçãozinho para o pessoal ver aqui o meu Instagram. Eu fico à disposição, podem me conectar, me chamar no direct, que vou fazer questão de ouvir e ajudar vocês. E espero o feedback de vocês, né? Depois, quando printarem a tela e colocarem lá nos stories, digam o Por que favor, gostou dessa live. marca o CRC, marca a Marlise Alves, para a gente ver aí que vocês curtiram a nossa live. Exato, Marlise, eu vou encerrar. O Instagram, infelizmente, 1 hora, ele vai acabar derrubando a gente aqui. exatamente. Eu não quero que isso aconteça. Meu muito obrigado, querida. Eu E, que pessoal, beijo no coração. Vamos voltar em mais lives com a Marlise, tá? Futuramente aí para falar sobre essa imensidão que é a questão da situação financeira e do controle financeiro, né, Marlise? exatamente. Fico à disposição. Se quiserem mais a minha presença por aqui, é só pedir aí para o CRC da Paraíba, que chamam aqui, tá bom? Vamos lá. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.